Rodrigão, me explica uma coisa. Qual é a nova matemática do matemático Fernando Haddad, rapaz? O Haddad estava meio quietinho, né? Estava curtindo ali aquela falência dele como violeiro, né? Teve uma época que ele foi violeiro, não sei se você lembra, apareceu na televisão tocando violão, música dos Uhum. Beatles, etc e tal. Aí, quando ele entrou com um grande hit que era Help, acabou largando a profissão de violeiro e voltou à profissão que é aquela que ele foi colocado para fazer mesmo, o ofício original dele de matemático oficial da República, né? Então voltou o Haddad agora para fazer o seguinte: ontem ele teve uma reunião com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e alguns líderes partidários lá na casa do Arthur, e saiu de lá com uma missão muito clara: fazer com que pareça que ele está fazendo alguma coisa enquanto ele não faz nada. Isso parece complicado, mas não é bem assim, é fácil de entender. É o seguinte: ele tem que mudar o PERSE, né, desonerar o PERSE e depois ele tem que calibrar ali aquele desconto na contribuição previdenciária para os municípios menores, né, para os servidores municipais aí de prefeituras com até que atendem aí até 142 mil habitantes. Mas o Haddad, que não é bobo nem nada, é um grande ilusionista, sabe que antes do relatório da avaliação bimestral do orçamento, ele não pode fazer isso, porque aí vai ficar meio ruim, né? Vai dar ruim, tem que fazer um contingenciamento maior. A nossa querida ajudante do matemático, a Simone Tebet, ministra do Planejamento, já falou que o contingenciamento vai ser muito menor do que 20 bilhões. Né? Tinha gente esperando 50 e agora a gente vai ter menos de 20. Por quê? Porque, entre outras coisas, o governo está contando 13 bilhões, mais ou menos, do PERSE extinto. Só que o PERSE não vai ser extinto. Esse foi o acordo que o Haddad fez ontem. Ele já sabe disso. A Simone Tebet sabe disso. O presidente Lula sabe disso. Até a Gleisi Hoffmann, que às vezes pega as coisas meio pelo caminho, sabe disso. Então, o relatório de avaliação do orçamento vai ser algo tão parecido com a realidade quanto um livro do Harry Potter, né, para manter aí no mundo da magia, mas vai considerar algo que a gente já sabe que não vai acontecer, que é acabar com o PERSE e acabar com essa história da contribuição previdenciária reduzida para os municípios menores. Portanto, ficamos aí com esse retorno triunfal do nosso querido matemático Fernando Haddad, que vai contar com o dinheiro que ele já sabe que não vem, para não ter que cortar nenhuma despesa, pelo menos nesse primeiro bimestre. E aí empurraremos com a barriga por mais um tempinho essa história toda para segurar o contingenciamento e uma possível mudança na meta fiscal também. Por enquanto, tudo como dantes no País de Abrantes, e estamos nesse grande teatro chamado Brasil. Ontem, os líderes da Câmara chegaram aí a um possível acordo com o Fernando Haddad sobre a questão do PES, e assim, na prática, dá para a gente dizer que foi uma bela de uma derrota do governo federal, porque eles tentaram bater no peito, né, em relação ao PES. No final das contas, ficou essa discussão, vai ser medida provisória, vai ser projeto de lei, teve aquela questão legislativa, mas a grande verdade é que o governo teve que dar uma recuada sim, porque senão ia sofrer uma derrota da Câmara, ia ser pior, aí ia ser muito feio. Aí, ao invés de ser apenas uma matemática, seria uma matemática com gosto de derrota acachapante do governo Lula, né, Rodrigo? É isso. E foi mal planejado, né? Assim, ou a ideia era chegar nesse final aí melancólico com alguma coisa para arrecadar, né? Ah, não, a gente vai fazer uma queda gradual, uma reoneração gradual do PS. Ah, nós vamos fazer um desconto menor para essa contribuição previdenciária aí dos municípios. O governo está usando essa história toda para dizer, não, a gente não vai acabar com a MP, porque a MP que está lá hoje, vocês vão lembrar que tinha a MP 1202, que tratava de 4 assuntos: a compensação o PERSE, a reoneração do PERSE, a contribuição previdenciária das pequenas prefeituras e
desoneração da folha de 17 setores da economia e, por fim, o limite para compensação de créditos tributários. Então, é aqui que está o grande lance, vocês me ouviram falar isso na segunda-feira, inclusive, que é para esse lugar que o Haddad está olhando, né? É uma outra espécie de matemática, ele está fazendo todo mundo discutir o resto enquanto ele consegue aprovar isso. Isso é o quê? Você tem direito a um crédito que você pagou a mais ou não devia ter pago, ou qualquer outra coisa, você tinha um benefício que não foi considerado, você é empresário, e você tem direito a abater esse tributo que você pagou lá atrás, agora, quando você fosse pagar o seu tributo este ano, mas você não vai poder usar todo esse crédito. Por quê? Porque o governo não quer abrir mão de tudo isso de uma vez só, né? Porque precisa para não ter que abandonar de uma vez por toda a meta fiscal, que foi ele próprio que inventou. E o arcabouço já nem começar e já dá problema, que é mais ou menos o que está acontecendo com esse novo arcabouço. Mas a gente está conseguindo empurrar isso um pouquinho mais. Então, o que o Haddad está tentando fazer agora são dois motivos para não fazer isso antes da avaliação bimestral do orçamento. Um é justamente esse de manter a previsão de receita na avaliação. É impressionante, porque todo mundo já sabe que não vai ter, mas você mantém essa previsão de receita na avaliação bimestral, e aí impede um contingenciamento maior. E, por outro lado, com a MP andando, você tem aí os 90 dias que são necessários para a anterioridade de você começar a cobrar um tributo, você tem os 90 dias contando, então o governo não vai ter que esperar mais tanto tempo. Mas o acordo que foi feito ontem com o Congresso Nacional foi justamente de apresentar um projeto de lei com urgência constitucional, aquele que dá 45 dias para a Câmara apreciar e 45 dias para o Senado apreciar, e aí transformar isso em lei de alguma forma. O Haddad disse que conseguiu explicar, ele usa explicar como sinônimo de convencer, ele tentou explicar ali, tentou convencer os parlamentares de que o PERSE está beneficiando muitas empresas e precisa diminuir. Então, uma das ideias é adotar o tanto de faturamento como um limite para quem será ou não atendido, para você atender, então, as empresas que estão com mais dificuldades, né, nessa história toda. Rodrigo, só para a gente fechar, e te agradeço mais uma vez pela paciência e pela sua. Eu sei que você estava ali vendo a entrevista acabou rendendo um pouco mais do que eu gostaria, então, assim, fugiu um pouco do meu planejamento. Já te peço desculpas no ar, aqui, porque aqui é isso, né? Aqui a gente faz o jornal ao vivo, vivo, vibrante, e se é para pedir desculpas, a gente pede desculpas no ar mesmo, né? Afinal de contas, né? Paciência, né? É o Errar que eu é sempre humano. falo, não, é isso, vamos lá. É isso, errar é humano e insistir com erro que é burrice, né, Rodrigo? Como você sempre fala É. também, né, Rodrigo? Pode completar, cara, sem ficar tranquilo. Não, o que eu queria era chamar aquela pesquisa da Genial para a gente falar um pouco sobre a parte de economia também. Se Então, isso não que eu for te esticar perguntar. muito aí, porque eu sei que o Alexandre deve estar esperando, né? Não, mas o Alexandre espera, o Alexandre tá tranquilo, o Alexandre já tá, ele já tá, já tá acostumado já. Olha a maldade O com o Ale. Alexandre, como ele trata de internacional, ele está em outro fuso horário, né? Lá não tem almoço essa hora. Não, não tem almoço. Não, e o Alexandre, ele é outra coisa. O Alexandre, ele pode esperar porque ele recebe em dólar aqui na firma, entendeu? Eu sou o único que recebe em real nessa firma, né? Você recebe em ouro, o Alexandre recebe em dólar, eu recebo em real, né? Paciência, né? Acontece. Mas Um voltando patriota, aqui um para. patriota. É bem isso. Ô, Rodrigo, é isso que eu ia te perguntar sobre a pesquisa Genial Quest. A aprovação do governo Lula chegou ao pior patamar desde o início da série histórica. O governo Lula fez vários acenos aí na área econômica, relançou Minha Casa Minha Vida. Tem alguns índices que até de fato colaboram aí para favoravelmente ao governo, né, como inflação, taxa de juros, enfim. Mas o que deu para perceber nessa pesquisa é que, apesar de algumas notícias boas na economia para o governo, essas não conseguiram definitivamente contaminar o humor do eleitor, né? Elas não trouxeram esse ânimo para o eleitor, que no final das contas, ele acabou, pelo que os números mostram, o eleitor ficou mais incomodado com o Lula, digamos que o Lula político, do que o Lula
que conduz uma política econômica que tem seus tropeços, mas também tem seus méritos. É isso, Rodrigo? Ou eu estou equivocado na minha análise? É isso, é um pouco disso. O Matheus separou para a gente aí os slides. Matheus, vamos passar rapidinho aqui, só para gente ver como é que ficou isso. Ó, nos últimos 12 meses, a economia do Brasil piorou para 38% dos entrevistados. E aí notem essa divergência, que é quando o piorou ultrapassa o melhorou, que foi exatamente agora, passou para 38%, enquanto que o melhorou passou para 26. Pode passar para o próximo, Matheus. Aí é a divisão sobre quem votou em Lula e quem votou no Bolsonaro no segundo turno, e aí é bastante esperado isso, uma disparada aqui a economia piorou nos últimos 12 meses para quem votou no Bolsonaro, e alguma alta para quem votou no Lula também, e aí o mais importante, uma queda aqui também no melhorou a economia nos últimos 12 meses. Pode passar que eu quero chegar no da inflação. A expectativa, pior também, está aí no pior patamar para os próximos 12 meses. A expectativa de melhorar, 46%, enquanto a de piorar está em 31%, ambas aí nos piores lugares históricos, né? Começou lá em 20%, está em 31% a expectativa de piora na economia, e a de melhora começou em 62% e está em 46%. E, por fim, aí a gente tem a da inflação, não é isso, Matheus? Não, pode passar esse. Não tem mais um? Tinha um do nível de preços. Rapaz, eu acho que eu não. Ele tá pegando ali, ô Rodrigo. Mas o importante dessa do nível de preços é o seguinte: essa é uma discussão, é engraçado porque a gente tem ela no Brasil, mas ela é uma discussão global, né? O que está acontecendo para as pessoas, e aí isso, obviamente, vai refletir eleitoralmente, né? E a gente tem aí, hoje de manhã a gente até comentava, se não me falha a memória, algo parecido com 60% da população mundial vai às urnas neste ano. E isso, obviamente, economia sempre tem um impacto relevante nas votações, né? Você tem, por exemplo, a Inglaterra está mudando de ideologia de novo. Isso normalmente acontece quando a Inglaterra está passando por problemas econômicos. Ela é hoje governada pelos Tories, né, que são os conservadores, né, mais à direita, e, aliás, e vai para o Labour Party, que é o Partido dos Trabalhadores, provavelmente agora no meio desse ano. E por quê? Porque tem essa sensação ruim com a economia, embora os índices de inflação estejam caindo globalmente, né? Não é só aqui por causa do Postman que a gente pode chegar a essa conclusão, que o Postman lá no IBGE pode estar dando uma calibrada no IPCA. Não parece que isso está acontecendo, pelo menos por enquanto, né? Ainda acho que há um problema de credibilidade com o Postman à frente do IBGE, mas aparentemente tudo continua sendo feito com a mais alta lisura e seriedade, como são os técnicos do IBGE e já provaram que são durante vários governos, vários anos e décadas. Coloca aí na tela para a gente, Matheus, rapidinho. O IPCA, então, que reflete uma cesta de consumo, não necessariamente tem a ver com esses números aqui, mas qual é a percepção das pessoas? Que no último mês as contas subiram, o preço dos alimentos subiram e o preço dos combustíveis, os preços dos combustíveis também subiram. Então, assim, e você vê aí por essa linha vermelha aí, que é a que indica que a percepção das pessoas é que tudo isso está mais caro. E a discussão uma das teses sobre isso é que o nível de preços está tão alto que as pessoas não conseguem perceber a desaceleração da inflação. E aí é importante a gente entender o que é inflação desacelerar. Inflação desacelerar não quer dizer que os preços não estão subindo. Eles só não estão subindo na mesma velocidade que eles subiam antes, né? Então, se a inflação é de 10%, o preço sobe 10%. Se a inflação é de 1%, ela caiu um monte, despencou, mas o preço está subindo 1%, num patamar que já está alto. Então, a sensação das pessoas é que elas têm cada vez menos dinheiro, e eu posso compartilhar isso. Eu imagino que vocês aí do outro lado também têm essa sensação. Eu tenho essa sensação toda hora que alguém fala: olha, aumentou a mensalidade da escola, aumentou a mensalidade do cursinho de não sei o quê, aumentou
o preço de não sei que alimento, aumentou o preço do restaurante, aumentou o preço de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, todos nós acabamos ficando com essa sensação de que os preços ainda estão subindo, e na verdade eles estão, mas estão subindo em uma velocidade muito menor. O problema é que você tem aí níveis de preços que são muito altos, isso acaba atrapalhando um pouco. A Maria, Rodrigo, pode responder uma pergunta, Chico? Vem uma pergunta aqui no Zai. pode, por favor, Rodrigo. A Maria está Nosso perguntando o Alexandre seguinte: coloquei um dinheirinho no tesouro. já o cabelo, tá se preparando, passando a maquiagem, tá ficando lindo. Diga lá, Rodrigo. A Maria está dizendo o seguinte: coloquei um dinheirinho no Tesouro Direto, né? TD, Tesouro Direto, estou entendendo, com o IPCA 2035, que só desvaloriza. Então, Maria, rapidinho, porque eu não posso tomar esse programa de assalto como normalmente eu faço. O Wilson é muito bondoso comigo, mas né, tem que ter um limite, senão ele vai acabar se incomodando. A gente tem que disfarçar bem aqui, Maria. Mas eu vou responder, porque isso eu já falei de Tesouro Direto aqui algumas vezes e sei que, obviamente, deve ter outras pessoas aí que têm o mesmo problema. Briga no grupo de WhatsApp da firma. Hã? Rodrigo, a gente briga no grupo de WhatsApp da firma. Se ele brigar comigo no WhatsApp, eu vou divulgar os prints, hein, gente? Se preparem aí, boemba, boemba. Let's go. Mas o Tesouro Direto 2035 tem a ver com várias coisas, ele valorizar ou não valorizar. Uma coisa tem que ficar clara na mente de quem faz esse investimento. Esse título vence em 2035 e ele vai te pagar em 2035, aconteça o que acontecer, tirando aí uma situação de calote, que é muitíssimo improvável. Então, ele vai te pagar em 2035. Eu estou falando que é muitíssimo improvável porque é quase impossível. É quase a probabilidade de ganhar na Mega Sena ou de cair um meteoro na sua cabeça. Mas então, em 2035, ele vai te pagar o IPCA do período, mais a taxa de juros que você acordou, né? Quando você comprou a taxa de juros que o Tesouro Direto disse que pagaria para você. Então, é o seguinte, se a média de IPCA até lá for 5% ao ano, ele vai te pagar os 5%, mais 5% de juros, que é o que devia estar lá, mais ou menos na época que você fez. Né? E por que esse dinheiro, você olha para o saldo, ele está desvalorizando? Porque tem uma coisa que acontece, que é a curva de mercado. Né? Você tem essa curva aqui, que é a curva de juros normal. Então, se você fosse calcular só pelo que você vai receber, já que você não vai sacar, por exemplo, você todo dia veria esse seu dinheiro subindo. Isso até era assim um tempo atrás, o Banco Central acabou com isso, porque isso enganava as pessoas. Se você precisar do dinheiro antes, o dinheiro que você vai receber é esse que você vê no seu saldo, porque é o quanto você vai conseguir vender esse título lá para frente. O que acontece é o seguinte, de maneira bem grosso modo aqui, bem rápida. Se a taxa de juro sobe, o valor do seu título cai. Tá? Porque para ele pagar a mesma taxa de juro, quem entra agora, né, para pagar essa taxa de juro, quem entra agora tem que pagar mais barato no título. Então, o valor do título cai porque a taxa de juro está subindo. Não muda nada para você, muda o seu saldo, se você tiver que vender antes. Agora, se o juro começar a cair, o juro real, né, que a gente chama, que é o que vai além do IPCA, o juro real começar a cair, que é uma coisa esperada, porque a gente tem um juro real muito alto, o valor do seu saldo vai subir da mesma forma, tá? Quanto você vai receber lá no final, depende aí do IPCA, mas você já sabe que é o IPCA mais esse tanto de juros. Se você precisar desse dinheiro antes, aí sim você pode ver se ele está com ágio ou deságio, se você vai ter um prejuízo ou não, tá? Se você for carregar até 2035, não tem problema nenhum. Beleza? Espero que tenha ficado aí mais ou menos claro. Se não ficou, amanhã a gente comenta um pouquinho mais sobre esse assunto.